dia, obrigado pelo convite. Eu sou o Arthur, eu sou líder do time de desenvolvimento de Big Data do Magazine Luiza. Eu trabalho especificamente no Luiza Labs, que é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que o Magazine Luiza criou. Falando um pouco do Magazine Luiza, que é uma empresa bem tradicional aí no varejo, a gente tem aí cerca de 786 lojas físicas, 8 centros de distribuição, 18 mil colaboradores, mais de 40 milhões de clientes e no mês assim a gente vê que tem mais ou menos 16 milhões de visitantes únicos. O que motivou a nossa vontade de fazer um sistema de recomendação, né? O que a gente queria melhorar? Qual que era o nosso problema? A gente tinha um problema grande em entregar para o nosso cliente, para o nosso usuário, uma informação relevante, né? Saber aquilo que ele estava procurando. Então o que a gente queria era melhorar essa interação nossa do site e mostrar para ele aquilo que ele estava interessado. Então essa figura aqui ela representa bem o objetivo de um sistema de recomendação, né? Que a gente tem muitas coisas para dizer, só que a pessoa que está ouvindo a gente ela só está interessada em algumas dessas coisas, né? Então o sistema de recomendação ele tenta achar esse ponto relevante, que é o que a pessoa quer saber da gente. Então no nosso caso a gente tem lá 46 mil produtos. Só que quando um cliente ele entra no nosso site, ele não está interessado nesses 46 mil, ele está interessado apenas numa parte deles. E aí com o nosso sistema de recomendação a gente tenta ajudar esse cliente a navegar entre essa parte que ele está interessado. Então como a gente pensou que a gente ia fazer isso? Primeiro a gente falou, tá, a gente tem aqui o site, tem um monte de gente aqui fazendo um monte de coisa e a gente não coleta nada. Vamos começar a coletar isso. Então a gente pegou e falou assim, cara, vamos colocar algum JavaScript ali, algum módulo que a gente vai começar a coletar essas informações dos clientes, ver o que eles estão fazendo lá dentro. Então, quando um cliente entra no site, ele começa a ver produtos, ele calcula frete com o produto, ele adiciona produtos ao carrinho, ele realiza compras. A gente começou a fazer todo o tracking dessas informações nas sessões ativas do cliente. Então, para dar mais ou menos uma ideia de quanto, né, desse volume de informações que a gente coleta, por hora a gente tem mais ou menos 40 mil clientes únicos, né? E esses 40 mil clientes eles fazem aproximadamente 300 mil interações com produtos. Então em uma hora a gente tem ali os clientes fazendo adições ao carrinho, vendo produtos e por minuto isso aí dá mais ou menos 5 mil interações, né? Que é um volume bem alto de informações para a gente. E aí a gente salva essas informações num formato de grafo. Então um grafo é um conjunto de vértices e arestas, né? Então, o que a gente faz? Os produtos, as pessoas, as sessões que elas inicializam dentro do nosso site são as nossas entidades, que são nossos vértices, e as interações que elas fazem com os produtos são essas arestas, que é uma pessoa vê um produto, ela adiciona um produto no carrinho, ela faz o cálculo de frete, e assim a gente vai vendo o interesse que essa pessoa vai demonstrando nos produtos que a gente tem. Uma informação nossa é que a gente tem hoje cerca de 700 milhões de vértices, porque toda pessoa, quando ela abre um navegador, ela pra gente é um cliente. Então, se ele faz a limpeza de cookie, essas coisas, a gente tende a zerar também e começar esse histórico de novo. E entre esses vértices, a gente tem cerca de 2,8 bilhões de relações, né? Então, é um volume bem alto. Só que não é tão alto assim. Aqui eu trouxe um dado desse blog que chama Data Never Sleeps. Esse aí que é o 3.0. Eu devia ter trazido o 2.0 também para a gente ver que eles atualizam isso ano a ano. Então, no do ano passado, a gente viu que eram 2,5 bilhões de pessoas que navegam e hoje já são 3,2. No Facebook, por exemplo, a gente consegue ver que por minuto eles têm 4 milhões de likes em posts. O Netflix, por exemplo, a cada minuto ele está fazendo stream de 77 mil horas de vídeo. Então, são dados assim, muito grandes. O Uber, que é uma coisa recente, por minuto tem 700 passageiros novos, né? Então, é um volume muito grande. E como que a gente fez para processar toda essa massa de dados e conter o nosso custo, né? A gente utilizou um cara que é o Hadoop. Provavelmente porque eu sou formado em computação, se eu for lá no Google e digitar Big Data, ele vai trazer esse carinha para mim. É bem aplicado hoje o Hadoop nesse cenário de Big Data, né? Então, ele faz um processamento distribuído desses dados, então fica muito mais fácil para a gente trabalhar com isso. Então, quando pessoas que têm conhecimento com SQL, por exemplo, elas conseguem entrar no mundo do Hadoop muito fácil, porque eles têm alguns frameworks, que um deles se chama Hive, por exemplo, que ele funciona igualzinho a uma linguagem SQL, só que aí quando você vai ver, você está distribuindo isso nas suas máquinas. Então, se você tem 20 máquinas para resolver um problema,
O seu SQL vai estar dividido em 20 máquinas fazendo esse processamento de dados. Aí agora eu vou começar a contar um pouquinho da história de como foi o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente começou a coletar todos aqueles dados e a gente pensou qual é a primeira coisa, o primeiro problema simples que a gente pode resolver. A gente usava uma ferramenta de recomendação na época, nessas páginas de detalhe de produto, que era para mostrar produtos similares, produtos que são correlacionados, né, que são os compre juntos. Então a gente pensou, cara, se a gente começar por aí, provavelmente a gente já vai conseguir fazer um teste com a ferramenta que a gente tem hoje, a gente vai conseguir validar os nossos dados. Então aí a gente começou calculando coisas simples, como quem viu também viu, quem comprou também comprou, que são relações bem simples. A gente pega o nosso cliente, vê as sessões que ele inicializou, vê todos os produtos que ele interagiu e fala, tudo bem, agora vamos analisar as outras sessões que esse produto aqui também estava. Então, a partir disso, a gente começa a criar relações entre produtos, que são, por exemplo, as ações de visualização. A gente começa a ver, quem costuma ver esse produto, também costuma ver esses outros aqui que estavam aqui nessa sessão. A similaridade, a gente fazia um processo bem parecido. A gente fazia, inicialmente, um filtro na subcategoria dos produtos, que era para conseguir ter... Então, a gente pegava mais ou menos uma tendência, né? Via quais produtos, quando as pessoas estavam comparando para ver televisões, por exemplo, nesse caso, a gente via que ela costuma comparar essa televisão que eu estava vendo, que se não me engano é uma LG, ela costuma comparar com uma Samsung, com uma Philco, com outras televisões da LG também. Então, aí a gente começou a usar essa lógica. E aí a gente tem esse processo de desenvolvimento in-house, só que isso também não significa que a gente não está aberto a avaliar outras soluções, né? Então a gente desenvolveu aqui uma parceria com uma empresa americana de Seattle, que eles fazem alguns módulos de recomendação. Então a gente começou a trabalhar com eles para tentar melhorar esses nossos algoritmos, né? E aí a gente começou a ter resultados muito bacanas com eles, né? A gente melhorou alguns dados de conversão aqui, em termos de CTR, a gente melhorou em 2, 3%. Que é algo bem alto, assim, a gente tinha um CTR de 3, 4 e a gente pulou isso para 6. Então foi bem bacana, a gente teve umas experiências bem legais com eles. Compre junto também é uma coisa muito engraçada, porque a gente começou fazendo análise de frequência. A gente falou, vamos ver os pedidos e aqueles produtos que se repetirem mais, a gente põe eles juntos e um abraço, vamos ver o que acontece. E aí, só que aí a gente viu que começou a ter coisas esquisitas, né? A gente vendia, por exemplo, muito pendrive. Sempre tinha promoção de pendrive, travesseiro da NASA, então aí você abria aqui para ver uma televisão e ele falava para você, compra o travesseiro da NASA aqui também. Então, são algumas coisas que não faziam muito sentido. Então a gente começou a desenvolver tecnologias diferentes, a gente começou a usar alguns outros algoritmos. Tem um cara bem legal que resolve esse problema, que ele chama a priori, que é o problema do mercado que parece que, eu não lembro exatamente a história, mas digamos que você tem um produto que sai muito com o outro, e aí você começa a fazer uma correlação do tipo, beleza, vamos colocar esses produtos juntos porque, todo mundo que compra isso, compra aquilo. Só que aí se você começa a analisar, ele também vende com muitos outros produtos. Então, ele na verdade não existe uma correlação alta entre eles. E a gente começou a aplicar esse cara aqui e a gente começou a melhorar muito os resultados. E aí a gente começou a trazer itens realmente relevantes. Que aí no caso aqui, por exemplo, o suporte, provavelmente deve ter algum cabo HDMI mais para lá, coisas do tipo. Legal. Só que tudo que a gente faz, a gente metrifica para saber se está melhor, se está pior e se tem que continuar usando. Então, quando a gente colocou esse sistema da primeira vez, quando a gente comparou com o sistema que a gente utilizava antigamente, uma solução comprada, a gente falou, vamos fazer um AB teste aqui e vamos ver o que acontece. A gente viu que a nossa solução estava aumentando a conversão e o fechamento de pedidos em 30%. Então, a galera de negócio estava muito resistente a deixar a gente fazer esse teste, mas a gente deu um jeito de conseguir fazer isso. E a partir desse resultado, eles ficaram assim tão impressionados que eles falaram assim, não, isso aí não é uma POC mais, né? A gente já vai ter um em produção quando? Quando que isso daí vai ser um produto de verdade? E aí a gente começou a correr para conseguir desenvolver mais coisas e fazer mais coisas legais. Que foi aí que a gente começou a fazer a personalização. Então a gente começou a falar, como que eu posso agora pegar esses dados que eu tenho e facilmente apresentar eles para o usuário de uma maneira legal e que ajude ele quando ele voltar para o site ou quando ele estiver fazendo algumas outras coisas lá dentro. Então a gente começou a usar o histórico de navegação dele para calcular recomendações diferentes. Então, essa daqui é a nossa página como ela está hoje. Antigamente não era assim, a gente tinha uma lista grande aqui que falava assim, esses produtos aqui você pode estar interessado.
E aí a gente viu que essa mudança específica que a gente fez para tirar aquele negócio do destacão, né, que a área de negócio gosta muito de colocar o destaque, né? Não, tem um monte de produto aqui que eu quero vender, algumas parcerias comerciais, eu quero vender esses caras. A gente falou, não, mas vamos colocar isso aqui, vocês vão ver que a conversão vai aumentar. E quando a gente mudou isso, a conversão aumentou muito, a conversão da página, se não me lembro exatamente, acho que era aumentou 15 vezes assim a troca, né, da home. E aí a gente falou assim, cara, mas ainda não tá bom. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, né? Como a gente pode melhorar essa mensagem para o cliente? Porque nem sempre é a questão do algoritmo também. Nesse caso, a gente falou assim, vamos melhorar o layout, vamos pegar um produto que ele viu e trazer aqui quais são esses relacionados e vamos mandar uma mensagem legal para ele. Falando assim, ó, fulano, quem vê essa câmera que você viu, costuma ver essas outras aqui também, então isso pode ajudar você. E isso foi muito legal, porque a gente trouxe um dado muito bacana. Além da gente já ter aumentado com a nossa primeira home a conversão em 15 vezes, quando a gente mudou ela de novo, a gente fez um incremento de venda muito grande. O que a gente fazia em 7 dias, a gente passou a fazer em 1 dia. Então, porque a gente mede tudo, né, na verdade. A gente mede o CTR, a gente mede a quantidade de pedidos que a gente está gerando, a gente mede o ticket médio. Então, a gente vai se baseando nessas métricas para fazer as nossas mudanças e ver aquilo que está melhor ou não. Até aí, a gente já ficou muito contente com o resultado, viu que a gente já estava fazendo muita coisa legal. Só que a gente falou, cara, por que a gente vai se limitar aqui no site, né? Por que a gente não pode fazer mais coisa? E foi aí que a gente falou, por que a gente não faz e-mail personalizado? A equipe de CRM do e-commerce ela tinha um trabalho enorme de ficar mexendo com os clientes. Eu preciso vender uma televisão. Para quem que eu vou mandar essa televisão? Ele começava a ir lá fazer aquelas análises para fazer os e-mails que eles chamam de segmentados, né? Ele falava assim, esse grupo de clientes deve estar interessado nessa televisão, vamos mandar essa televisão para esses caras aqui. Aí eles mandavam, eles tinham a conversão deles, e a gente falou assim, cara, por que a gente não automatiza esse processo? O cliente está navegando no site, se eu tiver a informação do e-mail dele, eu vou conseguir mandar isso automático e eu não vou precisar de gente trabalhando nisso e eles podem fazer outras coisas melhores para o negócio do que ficar fazendo esse tipo de análise. E aí a gente começou a fazer alguns e-mails do tipo abandono de carrinho, que são e-mails simples, não tem muito mistério em fazer isso. E a nossa conversão aumentou muito comparado com os e-mails segmentados, foi bem legal. A gente começou a ver também que a nossa taxa de abertura era muito maior. Então, de maneira geral, a gente envia uma variação, acho que são 4 e-mails diferentes, né? Então, a nossa taxa de abertura média era em torno de 24%, sendo que os e-mails segmentados é algo em torno de 10%. E quando o blast, que eles chamam, que é o e-mail que eles mandam para todo mundo, um determinado conjunto de produtos, é uns 3%, coisa do tipo. E nisso a gente também mexeu muito na mensagem que a gente estava passando. A gente constantemente trabalha mexendo no assunto do e-mail, mexendo no conteúdo do e-mail, no layout. E todas essas mudanças que a gente tem, elas trazem dados diferentes, né? A gente tem alguns e-mails que são os e-mails que a gente passa de promoção, que é quando um produto que a pessoa está interessada abaixa de preço, por exemplo, eles têm as taxas de abertura maiores, assim, que é algo em torno de 40%. Os de venda cruzada, que são os compre junto, então se o cliente ele acabou não comprando um produto complementar ali na hora que ele estava fechando a compra, a gente ainda manda um e-mail para ele falando, cara, se você comprou essa TV, pode ser que esse suporte aqui te ajude, não sei se você tem esse suporte, leva que vai fazer sentido para você. E a gente começou a ver também que a conversão desses e-mails era muito maior também. A gente convertia 5 vezes mais, sendo que o nosso volume era muito menor. A gente enviava por dia cerca de, 40, 50 mil e-mails. Os segmentados tinham envios de, milhões de e-mails por dia e não tinha a taxa de conversão que a gente tinha, né? Em termos de volume, de dinheiro e etc., o resultado deles é melhor, mas bem próximo disso também. Aí, recentemente, o Magazine lançou o app e lançou a possibilidade de a gente fazer push notification, né? Então a gente falou, cara, a gente já tem toda uma inteligência pronta para enviar e-mail, por que a gente não replica isso no mobile e começa a enviar pushes? E aí a gente pegou algumas semanas, trabalhou nisso e lançamos um algoritmo só, falamos, vamos fazer um teste. Vamos lançar esse algoritmo aqui que a gente desenvolveu, que era uma medida de interesse no produto que a gente fazia, e falou, vamos mandar esse produto para esse cliente e vamos ver qual que vai ser o resultado, né? Que foi bem legal. A taxa de abertura, e isso é um dado que assim não mudou muito por ele ser personalizado. Os dados que a equipe de CRM tem lá sobre a taxa de abertura de pushes que são mais generalistas também é bem parecida. Mas eles
a gente mediu do nosso lado e eles trouxeram um dado muito legal pra gente. Eles falaram que esses pushes que a gente envia, todos os horários que a gente tem desses envios, a venda cresce bastante, né? A gente falou, pô, legal, então significa que a gente está ajudando bastante. O que está acontecendo? E a gente foi dar uma olhada, a gente está enviando cerca de, sei lá, uns 5.000 pushes por dia, a gente está testando ainda e a gente está conseguindo fechar mais ou menos 45 pedidos por dia. Em dias que o site está com um preço um pouco melhor com relação à concorrência, aos preços anteriores dele, a gente já chegou a fechar mais de 100 pedidos nisso. Então é muito bom a gente ver os resultados que isso gera, né? Primeiro, a questão do alinhamento estratégico, né? Existe uma necessidade, na verdade, de entender o cliente e aí não necessariamente alinhado à estratégia, mas esse alinhamento, esse entendimento do cliente gerando a estratégia organizacional, então, a partir dessa compreensão. Então, me parece um estágio até posterior realmente de alinhamento estratégico, você depender de Big Data para influenciar a estratégia da instituição. O envolvimento da alta gestão. É um ponto que é muito interessante no caso, porque surgiu pela iniciativa de alguns desenvolvedores que começaram a fazer análises, a mostrar determinados resultados, e aí um dos diretores da organização gostou da ideia, viu que demandas que ele tinha há tempo não estavam sendo resolvidas e conseguiu ser resolvida por aquelas pessoas, com aquele conjunto de tecnologia, e criou o Luiza Labs para apontar, para resolver essas questões. O que o Luiza Labs tem de legal, no meu ponto de vista? Um descolamento do dia a dia da organização. Não são os caras que estão tratando do e-commerce que estão resolvendo o pepino que deu no site. São os caras que estão tratando de analytics e trabalhando diretamente com as áreas que são clientes de analytics dentro da organização. Então, não está afogado com os problemas operacionais do dia a dia, mas está podendo pensar em novas alternativas, experimentar novos algoritmos, pensar em soluções que antes não estavam acontecendo. Compatibilidade com os processos foi um fator revelador do caso também. Não tinha essa preocupação. Tinha uma preocupação, sim, de inovar o modus operandi. A gente faz, o que a gente faz funciona, mas a gente pode fazer de uma forma totalmente diferente. E aí você tem algumas resistências internas, como, por exemplo, não passar por uma empresa que faz a gestão do envio de e-mails, mas enviar diretamente para o cliente. E aí a tua área cliente preocupada com essas quebras de paradigma dentro da organização, mas à medida que você faz uma vez, experimenta e vai mostrando os resultados, essa confiança passa a ser reforçada. Cultura de experimentação, iniciada dentro da área técnica, mas já totalmente contaminando a área de negócios, que passa a demandar, que passa a ver que existem outras possibilidades, outros testes a serem feitos, né? Então você percebe até na fala do André mesmo que cada vez ele faz, ele vai lá, ele mensura o resultado e aí viu que deu certo e cria alguma coisa nova com base daquilo. Integração de silos. Eu acho que a questão dos grafos, né, ajudou muito a estruturação do Data Lake, de como é que você forma esse conjunto de dados dentro da tua organização, mas ainda existe a questão da resistência tradicional do varejo físico contra o varejo virtual, a questão esse site está vindo aqui, esse pessoal está vindo aqui só para roubar os meus clientes, e aí a gente precisa criar mecanismos, que na verdade é o que eles estão trabalhando, de integrar essas áreas e botar o varejo físico para enxergar o benefício do virtual e não entender aquilo como um inimigo. Cultura voltada para dados. Eu acho que a gente, quando observa a forma como eles mensuram os resultados da atividade de analytics dentro da empresa, fica muito clara essa orientação. O Talent Gap, eu acho que eles entraram, talvez por ser uma instituição privada que tenha mais mobilidade para a contratação, eles entraram num momento até mais sofisticado do que vem a ser o Talent Gap, porque eles estão preocupados não só com a questão técnica, mas com a questão comportamental de quem é o programador deles. Numa fala do André Fatala, que é o diretor da Luiza Labs, ele comenta, poxa, eu quero alguém que seja empreendedor. Eu não quero um cara que é nerd e é bom em ficar lá escovando bits, mas eu quero alguém que tenha uma postura de estar preocupado com o negócio, de estar entendendo a lógica que está por detrás daquilo para gerar, de fato, boas sugestões de analytics para ser feito aqui. Dentro das estruturas de implementação de projeto, teve a questão do líder do projeto,
né? Tem a questão da comunicação que vai ganhando a confiança da área de negócios ao mostrar claramente os resultados, mostrar que a forma como está se fazendo está sendo bem mais interessante. A gestão de expectativas é necessário porque as demandas passam a ser muito grandes a partir do momento que você vê aplicabilidade, vê resultados concretos para aquilo. Metodologia ágil também preponderantemente utilizada. Privacidade, cuidado novamente com a questão da proteção do consumidor, cuidados não só em relação a como você vai gerir os seus dados, mas como é que terceiros vão trabalhar com seus dados também, em relação a com quem você pode compartilhar isso. Então, por exemplo, quando enviam o e-mail através de um fornecedor para envio de e-mail, esse cara só tem acesso aos dados porque, obviamente, está no acordo deles o que ele pode e o que ele não pode fazer com aquilo. Configuração na estrutura organizacional. Essa questão de, mais uma vez, você criar centralizado e, olha, dentro de uma organização que já tem um nível de analytics bastante avançado, continua centralizado, mas essa centralização não está impedindo com que as áreas de negócio ganhem a orientação para dados. Desafios técnicos, que para mim foi surpreendente no caso, né? Porque a gente sempre que pensa numa instituição privada, a gente esquece que os recursos são sempre limitados e aí a gente pensa, poxa, esses caras devem ter os melhores servidores do mundo, as melhores técnicas de processamento possíveis e não vai ter problema nenhum em relação a isso. Então até lá tem, porque o volume de informação, apesar de não ser o Netflix, de não ser o Facebook, é tão grande que armazenar e tratar aquilo ali de uma forma adequada ainda é um desafio. Geraram 11 proposições de pesquisa, então, esse caso. E aí a gente teve as partes em azuis confirmadas pela literatura. O alinhamento aos processos organizacionais foi algo que foi bastante interessante. Por que você vai se alinhar à forma como as coisas são feitas hoje se você está justamente querendo mudar o status quo? A adequação da estrutura do departamento de análise de dados, criando uma área nova e esses desafios técnicos de gestão de dados também foram fatores emergentes, então. E aí, gente, o que a gente conclui com esses 3 casos, então? Que é aquele básico que a gente fala desde a área desde tempo lá de lavar, não sei quanto, lavar fumaça, que é alinhamento com a estratégia organizacional, que envolvimento da alta gestão, que uma cultura voltada para dados, para Big Data é importante, isso se confirma, tem nada de novo dentro disso. Mas que em alguns pontos, que são os pontos que tem vermelho, aparecem algumas novidades ou algumas nuances novas do que vem sendo tratado nesses casos. Compatibilidade com o processo, destacou-se o Magazine Luiza pela questão da não adequação aos modos operantes. A cultura de experimentação chamou atenção na questão da guarda municipal, onde, apesar de se desenvolver um conjunto de dados muito interessantes, técnicas analíticas para se analisar esse dado, a equipe não consegue brincar, experimentar os dados, porque está sobrecarregada com a tarefa do dia a dia. Na questão da integração dos silos, novamente a particularidade entre o físico e o virtual, essas disputas gerando uma certa dificuldade. Por exemplo, o cara da loja nunca lembra de perguntar qual é o e-mail do sujeito que está comprando lá, porque ele não vê benefício nenhum naquilo, ele só acha que está entregando ouro para o bandido, né? Talent Gap se confirma sempre em todos os casos. A questão da estrutura de implementação, no caso da Guarda Municipal, foi muito bacana, porque você vê que foi um caso de superação realmente de uma equipe que tinha muita dificuldade para conseguir fazer aquilo e que saiu do zero para alguma coisa concreta num prazo de 5, 6 anos. Né? A comunicação em metodologia ágil, a gente realmente conseguiu confirmar, mas a questão da gestão da expectativa, a gente viu que essa expectativa, na verdade, é algo muito mais fluido, né? Que você está lidando com provas de conceito, com demandas que são feitas por clientes internos, mas que você vai lá e trabalha com os dados, brinca com eles e mostra o que é possível realizar. Às vezes muito diferente do que foi demandado, do que foi concebido por um cliente interno. No primeiro momento, você gera outros resultados posteriores. A questão da mensuração de resultados
verificada no caso do Magazine Luiza, mas em outros não. Ou uma questão de uma percepção mais qualitativa em relação ao projeto de analytics, ou não existe a preocupação, porque ainda estava tão incipiente a questão de você analisar dados que o resultado da própria análise está na operação, né? Numa melhoria, por exemplo, de satisfação de cliente ou de tempo de atendimento. Para fechar, privacidade, importante para todo mundo. Estrutura organizacional, como um fator emergente, como algo que a literatura não tratava até o momento, mas que a gente mostra nos 3 casos que houve impacto na estrutura. A infraestrutura, ainda sendo um desafio para todo mundo, no caso da guarda não foi tratada, mas duvido que não seja. E no caso dos dados, uma condição inicial, uma condição sine qua non para você poder fazer um projeto dessa natureza, que em alguns casos você precisa até vir a desenvolver do zero, mesmo sem a expectativa de estar chegando lá tão rápido, mas de fato assim chegando. Para fechar, eu acho que assim, a gente não consegue ter, em 3 casos, um entendimento de como é que a gente implementa a Big Data de uma forma generalizada. Mas eu acho que a gente tem, talvez os 3 primeiros casos nacionais, a gente tem que sempre botar o talvez na frente quando a gente fala disso, né, quando a gente trata academicamente um assunto, mas talvez os 3 primeiros casos de você pegar uma escola de business e olhar a implantação de Big Data, como é que isso está sendo tocado. Eu acho que tem insights muito interessantes por aí, porque, novamente, quando eu fui nas reuniões lá do GASA para começar a pensar em projetos de implementação em algumas instituições, as dúvidas que essas instituições tinham estão muito refletidas aqui dentro. Então, acho que a gente tem um conhecimento aí que se inicia, que começa a ser formado e começa a trazer insights interessantes para a área de Big Data. Queria agradecer muito e entender que o Centro de Administração de Informação não sou eu não sou um centro, apesar de eu estar representando aqui, né, o papel de coordenadora desse centro. A gente tem Ney Cavalcante, Gustavo Nobre, Celina Rebelo, Dani Bueno, César Suzuki, Bruno Muniz, Leandro Anada, que não pôde estar presente aqui hoje, Bárbara Tinoco, Humberto Tiengo e Antônio, que fez o caso do Pensa, mas que precisou sair. Então, é um monte de gente dentro do COPEAD que está envolvido com essas atividades de pesquisa, essas e mais outras, porque tem assuntos que a gente vai tocando em paralelo. Celina, por exemplo, está trabalhando a questão da privacidade e não está retratada no caso, Ney trabalhando com cidades inteligentes. Então, são assuntos que estão correlacionados, mas que não estão necessariamente retratados nesse caso, mas são pesquisas que estão sendo feitas no escopo da cátedra da MC. Então, muito obrigada a vocês pela colaboração com as pesquisas, pelo esforço que muito do que está aqui representa vocês também. E muito obrigada à MC por moldar uma agenda de pesquisa relevante para o COPEAD, por conseguir apresentar, espero que eu tenha conseguido apresentar resultados que tenham sido interessantes para ambas as partes. Para a gente foi extremamente gratificante fazer, eu acho que a gente aprendeu demais com esse processo, porque todo o processo de pesquisa dentro de uma instituição de ensino, na verdade, é para ser voltado para cá, é para a gente, dentro de uma escola de gestão, trazer esse conhecimento de ponta para os alunos e falar, olha, você está dizendo que isso, mas aqui a gente é muito focado no aluno, né? Mas, na verdade, a gente viu lá no caso do Magazine Luiza uma situação totalmente diferente. Então, dentro de gestão nunca existe muitas certezas, existem muito mais dúvidas. E eu acho que, com certeza, a gente aumentou as nossas dúvidas. Tá? Obrigada.